Capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar o sacerdote e a Josué filho de Num e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerzom caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anaque, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefuné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron, e os seus arrabaldes, e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir, e os seus arrabaldes, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Olom, e os seus arrabaldes, e Debir, e os seus arrabaldes, e Aim, e os seus arrabaldes, e Jutá, e os seus arrabaldes, e Betesemes, e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão, e os seus arrabaldes, Geba, e os seus arrabaldes, e Anatote, e os seus arrabaldes, e Almon, e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. Cidade de refúgio do homicida e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes. E Quibzaim e os seus arrabaldes, e Beteoron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanac e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrabaldes. E os filhos de Gerzom, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Beesterá, e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizião, e os seus arrabaldes, Daberate, e os seus arrabaldes, e Jarmute, e os seus arrabaldes, Enganim, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes, e Elcate e os seus arrabaldes, Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galileia, e os seus arrabaldes, e Amote-dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades.
Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E às famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas, da tribo de Zebulon, Jocneão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Dimna e os seus arrabaldes, Naalal e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes. E Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes, em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.